Era uma tarde silenciosa de domingo, quando o sol já se inclinava para o oeste, pintando o céu com tons de laranja e dourado. No vilarejo de Santa Esperança, um lugar simples e cercado por montanhas, vivia Elias, um homem de 42 anos, conhecido não por sua profissão, mas pela forma como tratava as pessoas. Ele não era pastor, comerciante ou político. Era artesão de madeira, alguém que transformava troncos brutos em peças delicadas, cada uma carregando uma história. Elias tinha um dom para ouvir. As pessoas vinham até ele com dúvidas, medos e sonhos, e saíam dali com o coração mais leve. Não porque ele tivesse todas as respostas, mas porque ele sabia apontar para aquele que tem. Naquele dia, a vila estava mais agitada que o normal. Uma notícia corria de boca em boca. Um comerciante da cidade vizinha havia perdido tudo num incêndio. As chamas não só destruíram o depósito, mas também deixaram famílias inteiras sem emprego. Muitos diziam que aquilo era azar ou má sorte, mas Elias via diferente. Ele acreditava que, mesmo nos momentos de perda, Deus poderia mostrar sua mão, como está escrito. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Enquanto trabalhava numa cadeira que havia prometido entregar, Elias ouviu passos apressados na rua. Era Samuel, um jovem de apenas 19 anos, sempre cheio de energia, mas naquele dia trazia o rosto carregado. Elias, disse ele, quase sem fôlego. Minha mãe está preocupada. Com o que aconteceu na cidade, o dono da fábrica de tecidos aqui de Santa Esperança disse que talvez tenha que fechar. Isso significa que muitos vão perder o trabalho, inclusive ela. Elias colocou a ferramenta sobre a mesa, olhou nos olhos do rapaz e sorriu com calma. Samuel, você lembra o que está escrito no Salmo 37:25? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não é pego de surpresa. Antes que uma porta se feche, ele já sabe qual vai abrir. Os dois saíram para caminhar pela pequena praça no centro do vilarejo. A fonte, com sua água cristalina, refletia a luz do entardecer. Crianças corriam, despreocupadas, enquanto alguns adultos conversavam em bancos de madeira. Samuel respirou fundo e disse, eu queria ter essa fé toda que você tem. Mas quando vejo minha mãe preocupada, é difícil acreditar que vai ficar tudo bem. Elias colocou a mão no ombro do rapaz. A fé não é sentir que tudo está certo, é escolher confiar, mesmo quando parece que tudo está errado. É como aquela árvore que vemos ali no canto da praça. Ela já enfrentou ventos fortes, secas e tempestades, mas está firme, porque suas raízes são profundas. Assim também é quem confia no Senhor. Eles continuaram andando até a pequena igreja no alto da colina. Não havia culto naquele dia, mas Elias pediu para entrar. O silêncio ali dentro parecia diferente, como se as paredes guardassem histórias de orações atendidas e milagres silenciosos. Samuel, disse Elias, você sabia que às vezes Deus usa as dificuldades para moldar a gente? Assim como eu uso a lixa para dar forma à madeira. Dói, mas é necessário para que a peça fique pronta. O jovem ficou pensativo. E se minha mãe realmente perder o emprego, o que vamos fazer? Você vai confiar, vai trabalhar duro no que aparecer e vai crer que Deus proverá. Não é a primeira vez que isso acontece e não será a última. Mas cada vez que você passar por uma tempestade, vai sair mais forte do outro lado. Lá fora, o vento trouxe o cheiro de pão fresco vindo da padaria. Elias sorriu e disse, vamos lá pegar um pouco. Tenho uma ideia para hoje à noite. Horas depois, já em sua oficina, Elias colocou o pão sobre a mesa, cortou-o em pedaços e preparou o café. Chamou Samuel e sua mãe, Dona Isabel, para se sentarem. Hoje não vamos falar de problemas, vamos falar de promessas. Deus prometeu que nunca nos deixaria. E se ele disse isso, não há crise que mude esse fato. Enquanto comiam, Elias contou histórias antigas da vila, de quando houve uma enchente e mesmo assim ninguém ficou sem comida, de quando uma praga atingiu as plantações.
Mas misteriosamente, algumas hortas permaneceram intactas, e até de um viajante que chegou faminto e no dia seguinte encontrou trabalho e ficou na vila para sempre. Em todos esses casos, dizia Elias, a mão de Deus estava lá, sustentando. Naquela noite, Samuel voltou para casa com algo diferente no olhar. Não era que todos os problemas haviam desaparecido, mas ele tinha entendido algo. Confiar em Deus não é esperar que a vida seja fácil, mas saber que aconteça o que acontecer, Ele estará presente. O dia seguinte trouxe novas notícias. O dono da fábrica realmente confirmou que fecharia parte da produção, mas, para surpresa de muitos, uma empresa de móveis artesanais da cidade grande estava interessada em abrir uma filial em Santa Esperança. E quem eles procuraram para liderar o treinamento dos funcionários? Elias, o artesão que sabia mais do que trabalhar com madeira, sabia trabalhar com corações. Essa mudança trouxe esperança para a vila. E Samuel percebeu que o que Elias dizia não era apenas palavras bonitas, era vida real. Ele lembrou-se de outro versículo que Elias citara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. E decidiu, a partir daquele dia, viver dessa forma. O anúncio da chegada da nova empresa correu pela vila como vento entre as árvores. As pessoas se reuniam nas esquinas, comentando sobre as oportunidades que viriam. Não era apenas uma questão de empregos, mas de renovar a esperança. Elias, mesmo sendo chamado para liderar o treinamento, sabia que sua responsabilidade iria além de ensinar técnicas de artesanato. Ele queria mostrar que cada peça feita com as mãos também podia carregar um pedaço do coração de quem a produzia. Enquanto organizava sua oficina para receber os novos aprendizes, recebeu a visita de Dona Rosa, uma senhora de 65 anos, conhecida por sua sabedoria e seu jeito calmo. Elias, disse ela, fiquei sabendo que vai treinar os jovens. Lembre-se de que muitos deles nunca tiveram uma chance de mostrar o que sabem. Seja paciente. Ele sorriu. Dona Rosa, paciência é como um entalhe bem feito. Leva tempo, mas vale a pena. O primeiro dia de treinamento chegou, e com ele uma variedade de pessoas. Havia jovens como Samuel, animados e curiosos, mas também adultos que haviam perdido o emprego na fábrica de tecidos e agora buscavam um novo começo. Entre eles estava Miguel, um homem de 38 anos, antes mecânico de motos, que via no artesanato uma oportunidade inesperada. Nunca trabalhei com madeira, Elias, mas quero aprender. Quero dar um futuro melhor para minha filha. Elias começou ensinando algo simples, como segurar as ferramentas corretamente, como respeitar cada pedaço de madeira, reconhecendo seus veios e particularidades. A madeira tem história, dizia ele. Assim como nós, ela já passou por tempestades, ventos e calor intenso. O trabalho do artesão não é lutar contra isso, mas trabalhar junto com a natureza dela. Durante os intervalos, Elias falava sobre confiança em Deus. Não forçava conversas, mas sempre deixava uma semente. Um dia, enquanto lixavam uma peça grande, Miguel comentou: Elias, você fala sobre confiar em Deus como se fosse algo natural. Mas e quando a gente já passou por tantas decepções? Elias respondeu, sem tirar os olhos da madeira: não é natural, Miguel, é uma escolha. Lembra o que está escrito em Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não nos pede para sentir, mas para confiar. É diferente. O trabalho progredia e, junto com ele, crescia um espírito de união entre todos.
Aquela oficina começou a se tornar mais do que um lugar de aprendizado técnico. Virou um espaço de apoio, onde histórias eram compartilhadas, risos se misturavam ao som das ferramentas e orações surgiam naturalmente, sem imposição. Em uma dessas tardes, Samuel teve a ideia de criar um painel de madeira onde cada aprendiz deixaria gravado um símbolo ou palavra que representasse sua caminhada até ali. Miguel gravou a palavra renovo. Dona Isabel escreveu provisão. Samuel, sem hesitar, entalhou confiança. Elias observava cada um e sentia que Deus estava fazendo algo especial, não só na vida profissional deles, mas no mais profundo de seus corações. A inauguração oficial da filial se aproximava, e com ela, a pressão para que tudo estivesse perfeito. A empresa que viera da cidade grande queria ver resultados rápidos. Alguns começaram a se preocupar se conseguiriam cumprir o prazo. Elias reuniu todos e disse: lembrem-se do que aconteceu com Josué antes de entrar na terra prometida. Deus lhe disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. O nosso trabalho é dar o melhor, e o resultado final está nas mãos dele. O grande dia chegou. As peças, todas feitas com esmero, estavam expostas. Mesas, cadeiras, prateleiras e objetos decorativos mostravam o talento e a dedicação de cada um. Os representantes da empresa ficaram impressionados, mas o que mais os tocou foi a energia que sentiam naquele lugar. Vocês não fabricam apenas móveis, disse o diretor. Vocês fabricam esperança. E foi nesse clima de vitória que Elias percebeu algo. Assim como aquela madeira que passara por tantos processos até se transformar, as pessoas ao seu redor também estavam sendo moldadas. Cada desafio, cada noite cansativa, cada conversa fazia parte da obra que Deus estava construindo. E se você está assistindo a este vídeo agora, eu quero te pedir algo de forma diferente. Não é apenas se inscreva no canal por costume. Quero que você se inscreva, porque esta comunidade é um espaço para fortalecermos uns aos outros na fé, como essa oficina fez com cada um desses personagens. Aqui cada comentário é como um entalhe nessa grande obra que Deus está fazendo. Então escreva aí embaixo, qual palavra você gravaria no seu painel de vida hoje? Algo que represente o que Deus já fez ou está fazendo na sua história. Eu vou ler cada resposta, e quem sabe sua palavra não inspira alguém que também precisa de força. O período após a inauguração trouxe um misto de satisfação e novos desafios. O sucesso da oficina atraiu encomendas não só da cidade vizinha, mas de lugares mais distantes, e isso exigia um ritmo de trabalho ainda mais intenso. Elias, porém, sabia que não poderia deixar que a pressão apagasse o espírito de união que havia se formado. Sempre que percebia que alguém estava sobrecarregado, parava o que estava fazendo para reunir todos em torno da grande mesa central. Antes de produzirmos, precisamos lembrar por que fazemos o que fazemos, dizia ele com aquele tom firme, mais sereno. Certo dia, enquanto lixavam uma mesa destinada a um restaurante famoso da capital, Miguel recebeu uma ligação. Sua filha, Clara, havia passado mal na escola e precisaria fazer alguns exames. A preocupação tomou conta dele imediatamente. Ao ver seu semblante, Elias pediu para Samuel assumir a tarefa e acompanhou Miguel até a porta. Vai cuidar da sua filha. Aqui, nós nos ajudamos, disse. No dia seguinte, Miguel voltou ainda abatido. Os exames mostraram que Clara precisaria de um tratamento especial e os custos eram altos. O grupo todo se reuniu para orar por ele e sua família. Elias lembrou uma passagem que carregava no coração. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Miguel respirou fundo. Eu quero acreditar nisso, Elias, mas é difícil. Elias colocou a mão em seu ombro. Não é questão de sentir, Miguel. É questão de escolher crer.
mesmo quando o medo grita mais alto. Enquanto isso, Samuel enfrentava seu próprio dilema. Um amigo de infância lhe ofereceu um emprego na cidade grande, com um salário inicial que poderia ajudar muito sua família. Mas isso significaria deixar a oficina e a equipe que ele já considerava como família. Ele passou dias em oração, pedindo direção. Em uma conversa franca com Elias, disse: "Não quero perder essa oportunidade, mas também não quero abandonar o que estamos construindo aqui." Elias sorriu. Às vezes, Deus nos coloca diante de escolhas que testam nossas prioridades. O importante é não decidir pelo medo, nem pela pressa. Decida pela paz que vem dele. Naquela semana, Dona Rosa apareceu na oficina com um presente inesperado. Uma caixa antiga de ferramentas que pertencera ao seu pai. Eram peças raras, de mais de 50 anos. "Quero que fiquem aqui para lembrar que nosso trabalho não é só sobre madeira, mas sobre legado", disse ela. Elias percebeu o valor simbólico daquele gesto e fez questão de explicar isso a todos. Essas ferramentas sobreviveram ao tempo porque foram cuidadas. Assim também é a fé. Se for cultivada, resiste a qualquer tempestade. Com o aumento da demanda, Elias decidiu criar um sistema em que cada aprendiz fosse responsável por treinar um novo integrante, transmitindo o que havia aprendido. Isso gerou mais laços de amizade e senso de responsabilidade. Até Samuel, que ainda ponderava sobre a proposta de trabalho, se envolveu ativamente no treinamento de um rapaz chamado Leandro, de 21 anos, que havia perdido os pais cedo e sempre trabalhou em pequenos serviços para sobreviver. Durante uma das tardes de trabalho, Leandro contou que nunca tinha pensado em confiar em Deus, porque sentia que ele nunca estivera presente em sua vida. Elias o ouviu atentamente e com paciência respondeu: "Às vezes a gente acha que Deus está ausente porque ele não fez o que esperávamos. Mas ele pode estar nos sustentando de maneiras que nem percebemos. Lembra-se de quando você me disse que quase desistiu de procurar emprego e no dia seguinte encontrou a vaga aqui? Pois é, pode ser que tenha sido mais que coincidência." O clima na oficina oscilava entre momentos de leveza e outros de luta interna, mas todos sabiam que juntos era mais fácil enfrentar. Aos sábados, após o expediente, passaram a se reunir para um café comunitário. Cada um levava algo: pão, bolo, frutas e até histórias. Histórias de perdas e vitórias, medos e milagres. Numa dessas reuniões, Samuel compartilhou que havia tomado sua decisão. Ficaria na oficina. "Sente paz, e acredito que aqui ainda tem algo que Deus quer fazer na minha vida." O grupo comemorou, não só pela escolha dele, mas porque entendia que aquilo não era sobre perder ou ganhar uma oportunidade, e sim sobre seguir o caminho que traz paz ao coração. Elias aproveitou o momento para reforçar algo que sempre dizia: quando confiamos em Deus, não significa que tudo vai ser fácil, mas que nunca estaremos sozinhos. E isso, meus amigos, muda tudo. A empresa parceira, ao perceber a qualidade e a união da equipe, decidiu investir ainda mais no projeto, fornecendo novas máquinas e garantindo contratos para os próximos 2 anos. Para Elias, aquilo era uma confirmação de que Deus estava honrando o esforço coletivo. "Não desprezem os pequenos começos", citou ele de Zacarias 4:10. Foi assim que começamos, com ferramentas simples, mãos dispostas e corações unidos. Os dias seguintes seriam decisivos, pois uma grande encomenda internacional estava prestes a chegar, e com ela a necessidade de ainda mais trabalho em equipe e confiança no processo. Mas Elias sabia que para aquele grupo, cada desafio já não era motivo de medo, e sim de mais união. A notícia da encomenda internacional se espalhou rapidamente, e junto dela, a excitação tomou conta da oficina. Era um pedido especial. Uma coleção de mesas e cadeiras personalizadas para um hotel de luxo na costa. O cliente queria peças únicas que transmitissem uma história, não apenas móveis bonitos. Elias sabia que isso era mais que um trabalho. Era uma oportunidade de mostrar que, quando mãos humanas trabalham com dedicação e fé,
algo extraordinário pode nascer. Logo começaram as reuniões para planejar cada detalhe. Miguel sugeriu que cada mesa tivesse um entalhe diferente, representando elementos da natureza: o sol, o mar, as montanhas. Samuel propôs que, no verso de cada cadeira, houvesse um símbolo gravado à mão, como um toque pessoal de quem a produziu. Elias ouviu todas as ideias e concluiu: cada peça será como a nossa história, marcada por desafios, mas também por beleza. E quem sabe, lá do outro lado do mundo, alguém não sinta a esperança que colocamos aqui. O trabalho começou com intensidade. A madeira escolhida vinha de uma região montanhosa, conhecida por sua resistência e beleza natural. Ao tocar nos troncos, Elias lembrava-se de um versículo que sempre o inspirava: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é eterna, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 105. Para ele, a madeira contava a história de perseverança da própria natureza. Enquanto cortavam e modelavam as peças, a equipe enfrentou imprevistos. Uma das máquinas quebrou e a reposição demoraria semanas. Em vez de se desesperar, Elias sugeriu que voltassem a usar as ferramentas manuais para parte do trabalho. Se nossos antepassados conseguiram criar obras-primas sem tecnologia, nós também podemos. Isso só vai acrescentar mais valor ao que estamos fazendo. Essa atitude trouxe uma nova energia. Trabalhar manualmente fez com que todos prestassem mais atenção aos detalhes e percebessem o quanto cada toque influenciava o resultado final. Miguel, que no início dizia não ter jeito com madeira, agora se destacava no entalhe de detalhes delicados. Samuel, com sua paciência, ajudava Leandro a aperfeiçoar o acabamento, enquanto Dona Isabel cuidava da aplicação do verniz, garantindo que o brilho final fosse impecável. No meio desse processo, Leandro trouxe uma notícia que mexeu com todos. Havia encontrado um caderno antigo de sua mãe, falecida anos antes, com anotações de orações e sonhos. Em uma das páginas, ela pedia para que ele encontrasse um lugar onde pudesse crescer e ser parte de algo bom. Com lágrimas nos olhos, Leandro mostrou o caderno para Elias. Acho que esse lugar é aqui. Elias respondeu com voz embargada: Leandro, isso é a prova de que Deus ouve até as orações que a gente esquece de fazer. E ele responde no tempo certo. As semanas passaram e mesmo com as dificuldades, a coleção ficou pronta. Cada peça parecia carregar um pouco da alma de quem a produziu. O transporte foi organizado e quando o caminhão partiu levando a encomenda, todos se reuniram para orar. Elias disse: Senhor, que essas mesas e cadeiras não sejam apenas móveis, mas testemunhos silenciosos do teu cuidado. Que, onde quer que cheguem, transmitam a paz que sentimos ao fazê-las. Dias depois, uma mensagem do cliente chegou. As peças superaram nossas expectativas. Sentimos que há vida nelas. O reconhecimento trouxe alegria, mas Elias lembrou a todos: isso não é só sobre talento ou esforço. É sobre o favor de Deus. Com a visibilidade que o projeto trouxe, começaram a chegar convites para entrevistas e reportagens. Alguns sugeriram transformar a oficina em uma marca registrada, expandindo para outras cidades. Elias, porém, tinha cautela. Crescer é bom, mas não podemos perder o que nos torna diferentes. Nosso maior valor não está no número de peças que produzimos, mas no que colocamos dentro delas. Enquanto refletiam sobre os próximos passos, uma senhora chamada Teresa apareceu na oficina. Ela tinha 55 anos e era viúva. Disse que ouvira falar sobre o trabalho de Elias e queria aprender, não apenas para ganhar a vida, mas para ocupar a mente e o coração depois de um período de solidão. Eu costurava vestidos de noiva, mas a pandemia acabou com meu ateliê. Quero recomeçar. Elias a acolheu como fizera com tantos outros. Aqui todos nós estamos recomeçando de alguma forma, Teresa. E cada recomeço é uma chance de ver Deus agir. Naquele fim de tarde, a oficina parecia mais viva do que nunca.
O som das ferramentas se misturava com conversas, risadas e até alguns cânticos espontâneos. No meio de tudo, Elias parou, olhou em volta e agradeceu em silêncio. Ele sabia que nada daquilo era obra apenas de suas mãos. Era fruto de algo maior que unia pessoas, restaurava corações e dava propósito a cada dia. E ele também sabia que novas provas viriam. Porque confiar em Deus não nos coloca numa estrada livre de obstáculos, mas nos dá certeza de que temos um guia que conhece cada curva do caminho. Quando a manhã seguinte chegou, a cidade ainda estava mergulhada em uma névoa espessa que deixava as ruas silenciosas e quase irreais. Lucas acordou antes do sol, sentindo um peso no peito que não era de cansaço, mas de expectativa. Havia passado a noite pensando no encontro do dia anterior e nas palavras que haviam penetrado como flechas em sua mente. Ele não conseguia afastar da cabeça o versículo que Jonas havia mencionado. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Aquilo parecia ter sido dito diretamente para ele, como uma mensagem personalizada do próprio Deus. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas em direção à praça central, ele notava cada detalhe ao seu redor. As portas das padarias ainda fechadas, o som distante de um sino anunciando a primeira missa e o murmúrio suave da água correndo no canal que atravessava a cidade. Mas no fundo, o que ocupava sua mente era a sensação de que estava prestes a cruzar um ponto sem retorno. Um limiar invisível que mudaria completamente a maneira como ele via a vida. Quando chegou ao ponto de encontro, encontrou Jonas já esperando, segurando uma pasta de couro gasta. Ao lado dele, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar firme observava o movimento da rua. Jonas a apresentou como Helena, uma professora aposentada que havia dedicado os últimos anos a ajudar pessoas em situações extremas, oferecendo não apenas comida ou abrigo, mas também palavras de esperança e orientação espiritual. O trio caminhou juntos até um pequeno café, onde se sentaram perto da janela, longe do burburinho. Helena começou a falar, não com pressa, mas com uma cadência tranquila, como quem sabe que cada frase deve pousar com suavidade na alma de quem ouve. Ela contou sobre um período de sua vida em que havia perdido tudo: emprego, casa e até o sentido de continuar. Foi nesse ponto que encontrou um grupo de pessoas que não apenas lhe deram apoio, mas a ensinaram a se reconstruir a partir de dentro, com base na fé e na resiliência. Ela recitou um versículo que carregava no coração desde então. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Lucas, que sempre acreditara que a vida se resumia a esforço pessoal e decisões racionais, começou a perceber que talvez existisse uma camada mais profunda e invisível por trás de tudo. Uma força silenciosa que atuava mesmo quando ele não a reconhecia. Enquanto Helena falava, ele se lembrou de situações em que tinha escapado por pouco de acidentes ou em que decisões tomadas por instinto haviam salvado seu futuro. Jonas, percebendo que Lucas estava imerso na reflexão, decidiu compartilhar um testemunho que nunca havia contado publicamente. Uma vez, enquanto viajava por uma estrada deserta, seu carro quebrou no meio da noite. Sem sinal de celular, sem iluminação e com uma tempestade se formando, ele sentiu o pânico crescer. Foi então que, do nada, um caminhão parou e um homem desconhecido o ajudou, sem aceitar nada em troca. Para mim, aquilo foi Deus mandando um anjo no momento exato, disse Jonas. E foi nesse dia que percebi que eu não podia viver como se estivesse sozinho neste mundo. A conversa se estendeu até o café começar a encher. E Helena sugeriu que eles participassem de uma reunião que aconteceria naquela noite em um galpão comunitário. Não era uma reunião formal, mas um encontro de pessoas que compartilhavam histórias, orações e cânticos,
com o único propósito de se fortalecerem mutuamente. Lucas hesitou por um instante, mas acabou aceitando, movido por uma curiosidade que se transformava lentamente em desejo. Naquele dia, enquanto caminhava de volta para casa, ele sentia que cada passo tinha um peso diferente. Era como se estivesse se preparando para um capítulo novo, e não apenas de um livro, mas de sua própria vida. Havia uma jovem chamada Débora, de apenas 23 anos, que trabalhava como restauradora de obras de arte em um pequeno ateliê no centro da cidade. Ela tinha uma sensibilidade única para detalhes, capaz de passar horas diante de uma tela apenas para recuperar um traço quase invisível. Débora sempre fora conhecida por sua paciência e sua fé firme, mas, nos últimos meses, sua alma parecia um quadro desbotado, sem cor, sem brilho, sem inspiração. Ela orava todos os dias, buscava respostas, pedia uma direção, mas tudo o que recebia era silêncio. Um silêncio profundo, quase sufocante. No início, isso a incomodava muito. Será que fiz algo errado, Senhor? Por que não sinto mais a tua presença? Questionava enquanto caminhava sozinha pelas ruas antigas após o trabalho. Esse vazio começou a afetar seu ofício. Restaurar obras de arte exige não apenas técnica, mas também alma. E sua alma, naquele momento, parecia ausente. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto trabalhava em uma pintura do século XVIII que retratava um campo iluminado por raios de sol, ela percebeu algo curioso. Parte da pintura estava encoberta por uma camada espessa de verniz escurecido. Aos poucos, com movimentos pacientes e delicados, ela começou a revelar o que havia por baixo. Um cenário muito mais belo do que se podia imaginar. As cores originais estavam lá, vivas e intensas, apenas escondidas pelo tempo. Naquele instante, Débora sentiu como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Mesmo quando não me ouves, estou trabalhando para revelar a beleza que o tempo escondeu. O silêncio não é ausência, é preparação. Ela parou por alguns segundos, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e finalmente entendeu que o silêncio de Deus, muitas vezes, é a base para que a transformação aconteça sem que percebamos. Isso me lembra o que está escrito em Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É nesse silêncio que muitas respostas são construídas, ainda que não as vejamos no momento. E talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Talvez olhe para a sua vida e só veja uma camada escura, como aquela pintura, e se pergunte se Deus ainda está no controle. Mas a verdade é que Ele está restaurando cada detalhe, mesmo que você não perceba no momento. O que hoje parece opaco, amanhã revelará um brilho que você não imaginava existir. Quando Débora terminou aquele quadro, ela sentiu algo diferente. Não era apenas satisfação profissional, era a certeza de que Deus estava restaurando também sua própria vida, traço por traço, cor por cor. E dali em diante, ela aprendeu que o silêncio não significa abandono, mas cuidado. O tempo passou, e a oficina transformou-se em um verdadeiro refúgio para todos que ali trabalhavam. Entre os que buscavam um recomeço, havia Ana, uma mulher de 50 anos, que antes fora enfermeira e, após uma grave crise pessoal, encontrou na marcenaria um novo propósito. Ela tinha mãos firmes e uma voz que transmitia calma, mas também uma profunda convicção. Ana ensinava aos outros que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando para trazer vida nova. Certo dia, Ana compartilhou sua história com o grupo. Contou como, após perder o emprego e enfrentar um diagnóstico difícil, sentiu-se abandonada e sem esperança. Mas foi então que, em meio à dor, uma passagem bíblica a sustentou. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essas palavras se tornaram seu ancoradouro e ela decidiu lutar passo a passo, sem desistir. A oficina passou a ser o espaço onde Ana transformava não só madeira,
mas também vidas, incluindo a sua própria. Sua fé renovava o ambiente e sua história era um farol para quem se sentia perdido. Elias, o mentor do grupo, sempre destacava que o maior presente que eles poderiam dar uns aos outros era a presença e a partilha genuína de suas histórias, pois nelas estavam as provas vivas da graça de Deus. Com o crescimento do projeto, veio também o desafio de manter o equilíbrio entre fé e trabalho. A pressão por resultados financeiros aumentava e nem sempre era fácil lidar com clientes exigentes e prazos apertados. Em uma dessas ocasiões, quando o estresse ameaçava dominar, Elias reuniu a equipe e disse: "Lembrem-se do que Paulo escreveu em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa força vem de um lugar que não falha, e é ela que vai nos sustentar. A mensagem ecoava no coração de cada um, renovando suas forças para seguir adiante. Era uma lembrança constante de que o sucesso não dependia apenas de esforço humano, mas da confiança em algo maior. E aqui vai um convite para você que acompanha essa história. Pense na sua própria caminhada. Quais desafios você tem enfrentado que parecem maiores do que suas forças? Como tem sido sua relação com a fé diante dessas dificuldades? Compartilhe nos comentários uma experiência em que sentir que Deus lhe fortaleceu nos momentos mais difíceis. Sua história pode ser a luz que alguém precisa para continuar acreditando. À medida que os meses avançavam, a comunidade que se formava em torno da oficina crescia também em fé e união. Teresa, que antes sentia o peso da solidão, agora liderava as reuniões semanais de oração e compartilhamento. Seu sorriso transformava os encontros e sua história, marcada por perdas, inspirava a todos a enxergarem esperança mesmo nas situações mais sombrias. "Quando nos unimos em oração", dizia ela, "Deus não apenas escuta, Ele age." Elias, por sua vez, dedicava-se a criar momentos de reflexão para o grupo. Em uma dessas ocasiões, ele falou sobre a importância do descanso e da confiança, citando Salmo 46:10. "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Ele explicou que, muitas vezes, tentar controlar todas as situações é um fardo que impede o avanço da fé. O convite era para que cada um aprendesse a entregar suas ansiedades e confiar no tempo de Deus. Enquanto isso, Samuel, já consolidado no time como um mentor para os mais novos, teve a ideia de organizar uma feira local para expor os móveis e artesanatos produzidos. O evento não seria apenas uma oportunidade de negócio, mas um momento de celebração da fé e do trabalho conjunto. Com a ajuda de todos, a feira ganhou vida. Barracas decoradas, música, comidas típicas e muitas histórias para contar. No dia da feira, a praça da cidade estava repleta de visitantes curiosos e entusiasmados. Cada peça exposta contava uma história e cada vendedor compartilhava não apenas o produto, mas também o testemunho de superação. Teresa, emocionada, disse: "Aqui não vendemos só móveis, vendemos esperança." A frase virou lema para o grupo, mostrando que o verdadeiro valor do que faziam ia muito além do material. Por fim, Elias reuniu todos para um momento especial de agradecimento. Ele destacou que o maior crescimento não estava na quantidade de vendas, mas no fortalecimento dos laços e no aprofundamento da fé. O que nos mantém firmes não é apenas o que produzimos, mas a certeza de que Deus caminha conosco. Antes de encerrar este bloco, quero te convidar a pensar: quais momentos na sua vida foram marcados por superação e fé? Você já participou de algum projeto ou comunidade que te fortaleceu? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque aqui cada história importa e ajuda a construir um espaço de apoio e aprendizado mútuo. Chegamos ao momento de refletir sobre toda essa trajetória. Desde o início, humilde na pequena oficina, até o fortalecimento de uma comunidade movida pela fé e pela esperança, cada passo foi marcado por decisões que transformaram vidas. Gabriel, Ana, Samuel, Teresa e todos os que participaram dessa caminhada aprenderam que confiar em Deus,
não significa a ausência de problemas, mas a certeza de que nunca estaremos sozinhos diante deles. No fim das contas, o que realmente importa é o que fica no coração. A fé que sustenta nos dias difíceis, o amor que une mesmo quando tudo parece conspirar para o contrário, e a coragem de recomeçar quantas vezes for necessário. É essa força invisível que nos dá sentido, que faz a vida valer a pena. Gostaria de te convidar, que acompanhou essa história, a se inscrever no canal para continuarmos juntos essa jornada, não só para receber novos conteúdos, mas para fazer parte de uma comunidade que valoriza cada história, cada luta e cada vitória. Aqui, seu testemunho é precioso e pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo. Deixe nos comentários como essa narrativa tocou você. Se identificou com algum personagem e, principalmente, o que aprendeu que pode aplicar na sua vida hoje. Queremos ouvir você, acolher suas experiências e crescer juntos. Muito obrigado por estar aqui, por permitir que essas palavras se conectem com seu coração. Que a paz, que excede todo o entendimento, te acompanhe sempre e que a confiança em Deus seja seu alicerce firme em todas as estações da vida.